Bom dia a todos, ouvintes e cooperados. Nós estamos dando início a mais um Copancast, podcast da Coplan, feito de produtores para produtores, e uma iniciativa do GAT, nosso grupo de apoio técnico e tecnológico. Nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre comercialização e hoje está para me ajudar aqui o Conrado Maichak. Conrado, por favor, se apresenta. Olá, bom dia a todos. Me chamo Conrado Maichak, sou cooperado da Coplan e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Roberto Melo, sou produtor rural na região do Distrito Federal e sou diretor conselheiro da Coplan. Hoje nós temos dois convidados ilustres aqui na mesa. Nós já estamos partindo para um podcast, vamos dizer, internacional. E nós estamos com o Felipe Amorim, sócio fundador da Elite Investimentos. E estamos com Aaron Edwards, que é um americano, consultor de mercado, dono da Manancial Sistemas. Vamos conversar um pouquinho, então. Eu gostaria primeiro que os nossos convidados fizessem uma breve apresentação de como chegaram por aqui e tal, para a gente poder seguir com o nosso podcast. Bom, eu sou Aaron Edwards, sou americano, morei muitos anos no Brasil. A minha carreira e minha vida tem sido dividido entre os Estados Unidos e o Brasil, e entre o lado de produção agrícola e também do lado da comercialização. Mas hoje eu trabalho com consultoria de mercado, ajudando produtores a saberem quando, quanto e como vender. Eu cheguei até aqui através do Felipe, convite do Felipe, a equipe deles, né? A gente se conheceu lá nos Estados Unidos, ele moro lá, e nasceu uma amizade, também nasceu uma parceria de negócios, e a convite falou, tem um negócio legal acontecendo lá em Formosa. Eu falei, vamos lá, tamo junto. É isso aí. Bom, Felipe Amorim aqui, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente nasceu com a ideia de trazer uma mesa de operações para Formosa, né? Só que essa ideia se expandiu, parceiros chegaram, como o Aaron, por exemplo, e a gente acabou virando um hub de negócios. A gente tem um incremento de vários negócios dentro do escritório. Eu sou sócio fundador do escritório junto com o Lucas e o Bruno, e a gente, há uns tempos atrás, pensou, né, sonhou com esse evento de trazer justamente uma visão mais global do que eram novidades e inovações e disrupções que a gente poderia tentar agregar um mercado que já é super eficiente, mas que a gente acredita que a gente pode trazer um pouco mais de ajustes e ajuda para melhorar ainda mais o que hoje o que hoje já se bate recordes mundiais de produtividade, enfim. Mas o nosso foco é exclusivamente ou verdadeiramente na parte da comercialização, ajudando o produtor com instrumentos e estratégias para, enfim, tornar as coisas mais eficientes do ponto de vista de comercialização. Isso para nós aqui em Formosa é muito legal. Parabéns pela iniciativa. Assim, o que a gente tem notado, principalmente esse ano, é uma estabilidade tremenda aí nos mercados. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Nós estamos com vários fatores que podem melhorar ou piorar esse cenário. Ontem, todo mundo falava que soja ia baixar de $10 o bushel. Ontem aconteceu. Então, assim, o que a gente nota é, de um lado, a possibilidade de uma superprodução, uma super oferta, né? Tá para sair um novo relatório dos americanos, mas até agora parece que nos últimos 5 anos, só 2020 teve condições de lavoura melhores do que está ocorrendo esse ano. E, além disso, aí nós temos outros fatores não ligados à produção, que talvez esses até muitas vezes interferem mais. Nós temos uma possível eleição do Trump, que com a guerra com a China pode ser que sobre alguma coisa para a gente. Nós agora temos Israel com o Irã, nós temos Ucrânia. Aqui no Brasil nós temos substituição do Roberto Campos Neto, que vai interferir, tudo indica, em juros. Será que vai baixar? Será que não vai? Eu queria que vocês fizessem aí, tentassem fazer. Pega aquela bola de cristal que vocês têm escondida aí, nos mandaram fazer lá nos Estados Unidos, e tenta traçar um panorama do que é que pode acontecer aí. O Aaron teve lá agora fazendo um tour pela região lá, produtora, inclusive interessante ele trazer os dados.
Se o Aaron me permite, eu queria só dar um apanhado geral do que é isso que você está trazendo, do ponto de vista da assessoria, do ponto de vista desses mecanismos e instrumentos que a gente tem disponíveis para fazer. O que eu costumo dizer para todo mundo, Beto, é o seguinte, ou para os produtores, o que a gente quer que os produtores entendam é: a atividade, ela pode ser previsível e estável. Ela não precisaria ser imprevisível e instável, como a maioria dos produtores tem ela por imprevisível e instável, né? O mercado financeiro é uma matemática e deve ser assim. É impossível prever o futuro, mas é possível ter uma previsibilidade estatística do mercado. E o mercado vive de previsão. E o mercado vive de previsão. De estimativas. Né? Ou seja, é possível ter uma previsibilidade estatística. E aí, estatística, você tem um componente temporal que você não pode desqualificar, porque quanto mais tempo, mais chega no ponto ótimo da estatística. Né? Agora, o que eu digo para todo mundo é: se você tem possibilidade de acessar os instrumentos certos, na estratégia certa, você consegue atingir um nível de previsibilidade e estabilidade da atividade que sem eles hoje eu acho que você não consegue mais. E cada vez mais, na minha opinião, você vai caminhar mais para o mercado que a gente já vê isso nos Estados Unidos há alguns anos, ou você conecta os dois mercados, o mercado financeiro e o mercado físico, ou a atividade vai ficar cada vez mais difícil. Porque hoje você tem um componente global de risco, que é o que a gente vinha conversando, e risco é o que menos se conversa. E, na verdade, é o que mais a gente tem que trazer para a mesa. É como neutralizar o risco. Você começa a contar com a sorte, vamos dizer, né? Pronto. E uma hora o azar vem, né? E aí, todos esses mecanismos justificam justamente quando a coisa sai do controle. A gente estava conversando aqui mais cedo, né, que quando o mercado traz a volatilidade, quando ele abre volatilidade, aí esses instrumentos começam a fazer sentido, porque você consegue neutralizar risco. E para você ganhar dinheiro no prazo, na minha opinião, como estou no mercado há quase 2 décadas, né, o que eu vejo é: você consegue operar o tempo, é o que você consegue operar. Você consegue esticar o tempo. Então, o que você precisa fazer é o quê? Eu neutralizo o risco o máximo de tempo possível que eu puder manter ele neutralizado, porque o fato de eu neutralizar o risco já me deixa aberto para pegar prêmio. Claro. Né? Mas o risco é o que quase ninguém quer medir ou trabalhar. E você tem que trabalhar em cima do risco. Esse é o grande componente de mercado. O mercado financeiro opera risco. Ele não opera futuro, ações, nada. O que o mercado financeiro opera é risco. Expectativa e risco que se traduz em juro e futuro. Você tem que aprender a calcular o futuro e calcular o juro. É mais ou menos o seguinte: vamos deixar o risco só lá para a parte de clima, né? Exatamente. E aí o cara fica naquela, né? Um ano o cara tá rico, um ano o cara tá pobre. Um ano o cara tá rico. Bicho, ninguém aguenta o negócio desse. Né? Você tem que criar uma estabilidade, né? Estabilidade que você consegue criar através do instrumento financeiro. Mas vai. Não, é isso mesmo. O meu avô contou a história, né? O meu bisavô foi o primeiro a plantar soja lá no município que eu nasci, lá nos Estados Unidos. E o meu avô contou a história do meu bisavô. Quando meu bisavô começou a tocar lavoura, meu avô falou assim, em relação a risco, ele falou assim, o bisavô falando pro meu avô, ele falou: no primeiro ano que você plantar a lavoura, você decide se você vai fazer seguro ou não. Se você fizer seguro, você faz todo ano. Se você não fizer seguro, você joga esse dinheiro na poupança e torce para não dar problema por 10 anos. Querendo ou não, seguro, né? Então, assim, você pode não fazer seguro, você pode não se proteger, mas aí você está jogando com a sorte e você tem que fazer essa proteção própria. Então, assim, na comercialização, você tem que ganhar do caixa, dos custos e do mercado. Aí você fala: no mercado não tem que ganhar, mas se você perder do mercado, ano que vem teu vizinho ganha de você, porque ele tem mais caixa e margem de lucro. Então, a visão que tem que ter é como é que eu posso ter um caixa saudável, como é que eu posso ter os meus custos cobertos e como é que eu posso ter uma noção de mercado adequada para eu estar me colocando... A perfeição não, mas... a maioria dos anos, que nem o Felipe falou, com informação, com estatística, você pode se colocar ali no terço superior do mercado. Então, se você se coloca no terço superior do mercado do câmbio, no terço superior do mercado do prêmio, no terço superior do mercado de Chicago, você muito provavelmente vai estar com uma média de venda que é maior do que o preço médio em reais por saca daquele ano. Então, é muito importante você aprender a gerir esses componentes separadamente, que nem o Felipe falou. Quando abre volatilidade, fica claro. Estava falando com um cliente no começo do ano, ele falou, eu estou querendo fazer uma venda. Eu falei: olha, por que você não trava isso lá
para maio, né? Tá 12, 20. Falei, por que você não trava só Chicago? Deixa o câmbio e prêmio aberto, né? Ele falou, não sei, mas tá dando lucro, tá? Vou travar tudo. Aí duas semanas atrás falou, agora eu entendi. É verdade. Câmbio em 6, o prêmio melhorando, dependendo de onde está, 50 a 100 pontos. Falou, agora eu entendi. Mas a questão é você aprender a gerir esses componentes separados e ter uma mentalidade de risco. Muitas pessoas confundem, eles acham que incerteza é a mesma coisa que risco. E tem que... O incerto e arriscado, eles não são sinônimos, eles são parecidos, mas o produtor tem que reconhecer o risco que ele tem. E daí é fácil gerir. Pelo menos para nós, assim, o que a gente faz, né? Gerir o risco não é difícil, é reconhecer o risco real que o produtor tem. Mas deixa eu voltar de novo na pergunta. Vocês estão querendo se esquivar da minha pergunta e eu não esqueci dela, não. Dá uma visão aí pra gente, o que é que pode acontecer para frente. Eu vou falar da guerra comercial, que eu acho que é talvez um dos pontos... Que aí seria a possível vitória do Trump, se o Trump ganhar, vamos só voltar ao que aconteceu em 2018. Então, o Trump, presidente, guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, um dos grandes pivôs dessa guerra comercial foi a soja. Na ocasião, antes de 2018, os Estados Unidos exportavam muita soja para a China. A narrativa... independente de quem acreditou ou não, mas a narrativa foi a China precisa da soja americana. Então, se os Estados Unidos usar a soja como peça de barganha, a gente vai ter, os Estados Unidos, no caso, né, vai conseguir entrar com força negociando com a China. O erro de cálculo, que para mim foi bastante elementar, até mesmo na época, foi que o Brasil tem essa soja. O Brasil tinha essa soja. Não exportava porque os Estados Unidos era competitivo, mas assim, falou, não, vocês precisam da minha soja, então vai ter aí. O ajuste de queda em Chicago foi repassado quase exatamente para um ganho de prêmio no Brasil. O Brasil teve preços relativamente bons a nível mundial por causa do prêmio e cresceu, ampliou a produção a nível que isso, assim, atendeu a demanda da China e mais e continua crescendo até hoje. O erro de cálculo dos Estados Unidos foi a China precisa de soja americana. O Brasil atendeu. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o Trump vai ser eleito, mas eu tenho minhas dúvidas. Se vai ter uma guerra comercial, primeiramente, não sei se vai. Eu tenho minhas dúvidas. E mesmo havendo, eu tenho minhas dúvidas se vai se manifestar da mesma forma que da última vez. A gente tem a tendência de achar que vai ser igual. Mas se a China já não precisava da soja americana lá atrás, muito menos hoje, com tudo que o Brasil cresceu. Então, para mim, é possível que tenha um salto de prêmio no Brasil, como em 2018, se o Trump for eleito? É possível. Mas eu não colocaria como provável. Eu acho que o Trump é muito imprevisível. Então, ele repetir a mesma estratégia lá atrás, eu tenho minhas dúvidas se ele vai fazer. Mesmo havendo guerra comercial, eu nem sei se a soja seria mais pivô dessa guerra comercial. Então, a minha opinião sobre isso é que tá na área de possível. Você pode ter um prêmio ainda que é valorizando, mas você... Voltando ao risco, você fazer uma estratégia comercial com algo que aconteceu uma vez, isso não é uma estratégia vencedora. Uhum. Para mim, tem os exemplos clássicos, né? Eu não posso travar o prêmio agora porque vai para 2, que nem foi na guerra comercial. Ou vai que na safra está entre 1 e 2 negativo, como é a maioria dos anos. O que é mais provável? Perfeito. E fala pra gente um pouquinho, você veio, segundo o Felipe, você veio de lá agora, como é que estão as condições de lavoura? Realmente a produção esperada, é isso tudo que está se falando? Esse estoque de passagem, vamos dizer, é tão grande como está se falando também? Se os números do USDA estão certo ou errado... Não, isso daí não tem problema, mas o volume... 3 milhões de toneladas, 5 milhões de toneladas, não vai fazer diferença nenhuma. A lavoura tá bonita, estava bonita. Vai ter estoque de passagem. Tem muito produtor que não vendeu adequado, que carrega esses estoques.
muitos produtores americanos estão bem capitalizados. Então, em todo ano tem produtor que tem dificuldade financeira e produtor que está bem capitalizado. Os produtores que têm milho ou soja da safra passada, eles conseguiram passar já um ano sem essa necessidade de caixa e já estão para colher outra safra. Eles são os produtores bem capitalizados, quem ainda tem grão. Então, vai ter o estoque de passagem. Se o número do USDA está certo ou errado é outra questão. A safra tem dois fatores. Primeiro, é uma safra boa. Segundo, já está 45 do segundo tempo. Exato. Falta amadurecer e colher. Então, aquela incerteza do mercado, pode ter quebra. A última vez que a gente teve quebra tarde no ciclo foi, que nem você citou, 2020, que no relatório de agosto ainda era uma safra boa, e daí teve o do Rachel lá, que derrubou um monte de milho e uma ventania. É muito raro você ainda ter uma quebra de safra nessa altura do campeonato. Então, tem soja e milho adequado, vai ter mais. Até o produtor dos Estados Unidos, que precisa vender na safra, não vender sua produção, esse mercado vai estar pressionado. Quando você tirar o grão da mão desse produtor, ele pode ficar mais leve, porque aí você está tirando aquele grão teimoso, aquele grão do produtor bem capitalizado, que não... Ontem você comentou, ontem você comentou a questão das posições dos fundos. Exatamente. Que é uma coisa que eu acho importante trazer para a mesa, porque isso é justamente isso que mostra a expectativa de mercado, né? O mercado está sempre, de maneira geral, o mercado está sempre olhando 6 meses adiante, 8 meses adiante, 10 meses adiante. É isso que o mercado faz da vida, né? E essas posições, elas dão esse reflexo, né? Porque, como eu falei mais cedo, o mercado trabalha de expectativa e risco. A expectativa é justamente a precificação do futuro, né? Quando a gente joga isso lá para frente e tenta buscar a medida lá. Perfeito. Então, o que o Felipe tá falando é que tem quem usa a bolsa, que nem produtores, cerealistas, tradings, cooperativas, e eles usam para gerir o risco de mercado. Mas também tem os especuladores. A posição dos especuladores, começo do ano passado, eles estavam com uma posição líquida enorme comprada, ou seja, o preço da soja estava artificialmente alto. O produtor nunca quer achar que o preço está artificialmente alto, mas estava. É como se pegasse metade da produção da Argentina e eles falaram, não, vou ter demanda aqui comprando metade da produção da Argentina. Hoje, 3 semanas atrás, os especuladores estabeleceram a maior posição líquida vendida, recorde histórico. Inverter a posição. Inverteram de 25 milhões, equivalente a 25 milhões de toneladas compradas, para 25 milhões de toneladas vendidas. É como acharam uma outra Argentina no papel e colocaram no mercado. O volume de produção da Argentina, arredondando, eles foram de uma posição comprada para vendida. É um peso extraordinário sobre o mercado. Por que eles estabeleceram uma posição vendida recorde? Porque tem soja de milho dos Estados Unidos, vai ter uma próxima safra de soja de milho dos Estados Unidos, o Brasil vai produzir 170 milhões de toneladas, nada vai dar errado no Brasil, não vai faltar chuva em nenhum, eu estou sendo sarcástico, né? Sim. E aí tudo vai estar às mil maravilhas, vai ter grão para todo lado. Essa é a expectativa do mercado e essa é a expectativa que está falando, tem que derrubar esse mercado. Mas o mercado é feito de comprador e vendedor. Quem que vai vender nesse momento? Em algum momento eles vão ter que fazer posição. Vai ter que ter o físico disso aí. Esse é o ponto. É exatamente esse o ponto. E aí vem a outra coisa. Em algum momento vai ter que ter o físico disso aí. Ninguém quer abrir mão do físico nesse patamar, então o que está acontecendo com o prêmio? Que é o preço. Está aumentando. Porque já descolou. Chicago, no lado de baixo, já descolou do mercado físico. Agora, as quedas em Chicago estão se traduzindo em aumento no mercado físico. Pode continuar? Pode. Mas em algum momento o que vai acontecer é que o mercado físico vai falar, eu não estou nem aí com Chicago, eu preciso do grão, vou pagar o que for necessário. Aí pode ser que a gente tenha uma boa notícia de Chicago. Volte a passar dos $10 novamente, quem sabe. E o que o Felipe está falando é que quando esse cobertor fica curto para os especuladores, eles não têm que produzir 25 milhões, eles têm que apertar um botão. As arrancadas rápidas de mercado são quando os especuladores estão do lado errado do mercado. O mercado caiu Tem que desfazer a posição deles.
Tem que cobrir a posição, entendeu? Tem que Eles têm que cobrir a posição. Ele não pode deixar a posição descoberta. Eles ficam do lado errado do mercado. E assim, foi isso que a gente viu uma queda. Foi do quê? 14 para 11,50, como se não fosse nada. Parecia que não parava de cair. Quando a gente viu a ascensão em 2020 para 2021, foi a mesma coisa. Eles estavam com uma posição líquida vendida, cobertor curto. E aí, Aaron, você tem... Nesse cenário, é onde você abre... Tanto é que está batendo o recorde agora, é onde você abre o prêmio máximo possível, porque o prêmio fica absurdo de grande. Sim, claro. O prêmio de risco aumenta, porque ele trabalha na posição inversa do mercado. O mercado está no fundo agora, você tem um prêmio de risco inteiro para tomar. Né? É aí que o produtor, na minha opinião, o produtor tem que olhar o que o Aaron está dizendo. Né? Tem prêmio. Bom, partindo para um plano de comercialização, quais componentes você diria, Aaron, que devem ser incluídos? É uma excelente pergunta. A primeira coisa que já mostra que assim, o insight é justamente trazer um plano de comercialização. As incertezas do mercado, o emocional, muitas vezes as melhores oportunidades de mercado acontecem quando você está mais corrido, trabalhando 16 horas por dia, não chove, aí que aparece a oportunidade de mercado. Então, assim, o plano, simplesmente ter um plano comercial é um avanço tremendo e uma área de crescimento para a maioria das operações que nem sequer tem um plano comercial. O que é um plano comercial? É condição concreta, por escrito, de quando e quanto vai vender. Só isso, é simples. Já tem produtor que já movimentou muita coisa, que é um caderno que eles ganharam de brinde, que está no galpão, tudo sujo. Tem outros que é a planilha toda estruturada, montada, complexa, mas assim, projeção por escrito de quando e quanto vender. Quando eu trabalho com o cliente, eu estou montando um quebra-cabeça de risco, de oportunidade para ele se posicionar no mercado. Não é perfeição. Mas para montar esse quebra-cabeça, também é simples, não é coisa de outro mundo. A primeira coisa que você vai fazer é separar o que eu chamo plano pré-safra e o plano pós-safra. O primeiro número que você tem que estabelecer é quanto que eu vou vender, comprometer e negociar antes de colher e quanto que eu vou fazer depois de colher. Esse marco de falar isso eu vou vender antes, isso eu vou vender depois, já começa a estabelecer o teu quanto. Porque já sabe, a safra vai chegar. E se você não quer vender na safra, você tem que estar vendendo esse volume antes. Até que ponto? Então, primeiro você vai montar o plano pré-safra e o plano pós-safra. Isso vai para soja, vai para milho, né? Milho safrinha. Pré-safra, pós-safra, para mim, se você trava os componentes separados, você já deveria ter feito seu plano pré-safra de soja uns 6 meses atrás para ir travando. Mas se você... Ainda não está tarde, mas antes de plantar, o teu plano pré-safra tem que estar em mãos para a soja. A segunda coisa eu falo, os indicadores, 3 coisas que eu uso para montar é a temporada de venda, na contramão dos fundos e alerta de venda. Então, eu quero encaixar as vendas dentro do meu plano pré-safra, eu quero estar vendendo mais e mais agressivamente durante o que eu chamo da temporada de venda e quero estar vendendo mais e mais agressivamente durante o que eu chamo, quando os fundos estão com uma posição enorme comprada, e aí, tecnicamente, para tentar acertar essa semana um pouco melhor que semana que vem, você faz o ajuste fino ali com indicadores técnicos. Mas esse é o tripé de filosofia, e se você está disposto a digerir Chicago, câmbio e prêmio separadamente, aí você monta essa estratégia específica para cada um desses mercados. Você vender uma saca de soja, você está gerindo 3 mercados, Perfeito. que é a melhor forma de fazer. Né? Mas aí você vai gerir eles separadamente, né? Otimizando, tentando se colocar no terço superior dos 3 mercados. Perfeito. E aí, dentro dessa você monta sua estratégia comercial e aí você tem os meios, as ferramentas para desenvolver isso, inclusive ferramentas de proteção, são os heads e tal. Vamos falar um pouquinho disso. Isso é algo que ainda, de certa forma, o produtor já está muito mais acostumado, já virou, é comum no nosso meio, mas, querendo ou não, ainda causa um certo receio, um certo temor da gente fazer isso, até porque os nomes assustam, né? Você fala head, put, call, frame, swap, quer dizer,
tudo isso a gente fica meio ressabiado. Gostaria que vocês falassem um pouco para a gente que ferramentas existem hoje disponíveis, como o produtor pode acessá-las, né, para a gente passar isso para o produtor, se familiarizar mais com isso aí. Para você travar esses 3 componentes separados, tem várias formas de você fazer isso. Você pode, talvez a trading ou cooperativa oferece algumas ferramentas que permitem isso. Tem ferramentas em banco, NDFs que permitem isso. Vamos tentar ser o mais possível elucidativo, exatamente. Beleza, vamos lá. NDF, tenta dar uma passada do que é uma NDF. Não tentando fugir da pergunta novamente, mas a filosofia que eu acho que destrói esse receio do produtor da melhor forma possível é o produtor falar: eu vou montar o meu plano comercial com o que eu sei da minha fazenda e eu vou começar a bater em porta até eu achar quem está resolvendo esse problema para mim. Porque tem pessoas do mercado financeiro que conhecem toda a linguagem, sabem todas as ferramentas, e se o produtor descreve o que ele quer fazer, ele não precisa aprender a linguagem, ele não precisa aprender os termos, ele não precisa ficar assustado. Não é tão difícil. Perfeito. Ele tem que ter uma assessoria que ele possa confiar e que explique isso para ele de uma forma bem didática. Exato. E não precisa... Eles usam, por exemplo, muitos falam seguro de alta. Seguro de alta, exato. Putz, seguro de baixa. Eu prefiro... Porque é uma forma da gente entender melhor. Frame, trava de componentes. Eu acho que fica mais didático. Apesar de que você, em determinado momento, você vai ter que acabar se acostumando com esse linguajar, porque é o que o mercado utiliza. Não tem jeito. A gente vai se acostumando. Né? À medida que você vai lidando com isso, você vai se acostumando. Mas voltando assim, definições e ferramentas, né? O NDF, Non-Deliverable Futures, você consegue fazer trava de câmbio, ou muitas vezes de Chicago mesmo, e a ideia é que é um veículo financeiro, muitas vezes oferecido através de banco. Instituições financeiras. E você vai fazer um compromisso financeiro que não envolve entrega física. Então, por exemplo, eu gostei desse preço em Chicago, tem as taxas, os ajustes, os detalhes, obviamente você vai pegar, eu gostei desse preço em Chicago, então eu quero vender esse preço em Chicago, ou eu quero comprar esse preço em Chicago, e daí, quando você liquidar a posição, você vai ter o lucro, prejuízo dessa operação financeira. Aí, como é que você casa isso com o físico? Você vai liquidar a posição ou entrar na posição quando você fez a contrapartida no físico. Então, por exemplo, eu estou gostando do prêmio agora, ou eu acho que um prêmio 20 pontos melhor eu venderia. Como é que você vai vender esse prêmio? Como é que você faz isso? Bom, você vai vender o grão físico, aí você garantiu o grão físico e você vai deixar a tua exposição aberta em Chicago. Então você precisa comprar uma posição em Chicago, aí você vendeu o prêmio, vendeu o físico, travou o prêmio e comprou Chicago. Então você travou o prêmio. A diferença entre Chicago e o mercado físico você travou. Como é que você vai fazer essa trava? Você pode, talvez você pode ir para trading e você pode falar: quero vender minha soja, mas tem como você deixar Chicago aberto no contrato? Uhum. E eles fazem. Você pode, talvez para o teu banco, você pode falar: eu vendi soja, mas eu ainda queria comprar soja na bolsa porque eu queria vender o físico, mas não quero ficar com... Aí talvez você faz um NDF. Você vai para uma corretora, você fala... eu quero, né, fazer uma posição de seguro de alta, ou eu quero comprar soja na B3, ou eu quero comprar milho na B3. E para mim, dependendo da tua estratégia, eu não sou ciumento. Para mim, o produtor deveria usar todas as ferramentas. Perfeito. Uhum. Mas dependendo da tua estratégia, por exemplo, se você vai fazer uma estratégia de opções, de call, de tudo, talvez você vai pagar um pouquinho mais de taxa, você não tem o risco de baixa, e eu recomendo fazer com uma pessoa que entende do mercado e que vai te dar muita atenção. Talvez você vai pagar um pouquinho mais em taxas, mas são operações estruturadas, são operações em que... Um pouco mais delicadas. Mais delicadas. O momento exato de você entrar e sair faz muita diferença. Então, é uma coisa que eu prefiro
prefiro muito contato com quem está fazendo, que é alguém que vai monitorar a posição. Eu procuraria uma assessoria de alto contato, de excelente serviço para fazer esse tipo de operação, porque pede isso. E aí talvez você vai pagar alguma taxinha a mais, talvez você vai perder uma eficiência de fazer um seguro ao invés de fazer futuros, mas você também não tem o risco de baixa, você eliminou diminui um monte de o seu coisa. risco. Então, para mim, tem uma categoria de estratégias que você vai fazer nisso. Tem outros volumes, talvez volumes bem grandes do outro lado, que você fala, isso daqui é 15, 20, 30% da minha produção, 40% da produção, deixa a trading lidar com isso, porque eu sei que o cheque, quando liquidar isso, tá bom para mim. Aí você talvez é um volume grande, mas uma gestão baixa e você está satisfeito em deixar. E talvez, se você tem um meio termo ali, seria veículos de instrumentos financeiros através de instituições financeiras. Para mim, não é certo ou errado, é o que você está tentando fazer e qual assessoria você quer. É muito importante aprender, também é muito importante só ter pessoas, ter entrada, teu comprador de grãos, teu gerente do banco, teu corretor, você deveria ter todos esses e consultar. Quer dizer, hoje já tem muita gente que pode te oferecer esse tipo de serviço para você escolher com quem você faz, escolher o tipo de serviço, o tipo de proteção que você quer. O que a gente precisa, assim, eu sempre falo, ter em mente, é que a gente está fazendo um seguro e muitas vezes a gente fica com a dor de cotovelo quando chega lá na frente. Pô, fiz o seguro, paguei e não usei. Ainda bem, né? A gente estava falando antes, pô, ninguém faz seguro de vida para usar. Né? Mas quando precisa, tá ali e resolve o seu problema, né? Então, assim, esse tipo de instrumento é muito válido. Eu acho que cada vez mais tem que ser colocado para o produtor. O produtor também tem que ir atrás para poder acompanhar esse mercado, que cada vez é mais difícil a gente trabalhar nisso. E hoje, Roberto, a gente consegue montar, basicamente, falando do ponto de vista da corretora agora, né, do instrumento financeiro, do derivativo, por exemplo. Antes, o que se fazia só travando a termo, por exemplo, né, fazendo o que vocês faziam lá na trade, hoje a gente consegue reproduzir basicamente qualquer tipo de posição através do derivativo. Nós temos um mercado hoje, se você for olhar a nível dos Estados Unidos, nós temos 75% do mercado em derivativos. Né? É um monstro. O mercado de derivativos é um monstro no mundo. Então, por exemplo, se eu quiser hoje fazer o hedge simples, a trava simples do produto físico, simplesmente comprando uma put básica ali, é uma coisa que o cara dá conta de fazer, é o clique do botão. Até o ponto, a gente vinha conversando isso ontem, dele começar a criar estruturas, por exemplo, dele começar a fazer conta e falar assim, quanto que eu ganho de desconto para pagar à vista na indústria? Perfeito. Né? Pô, ganho 10% de desconto para pagar à vista na indústria? Compensa eu fazer uma operação de substituição? Eu faço um cash out de 90% da posição, quanto boto é meu juro? E se a minha exposição, por exemplo, abro a mesma exposição no instrumento financeiro, no derivativo, e isso me custa, sei lá, hoje, eu cotei ontem, isso me custa em torno de 5% para fazer em cima do preço, para fazer um vencimento mais próximo. E você está protegido. Cara, se eu ganho 10% da indústria e já fiz um cash out de 90%, eu estou naturalmente redeado porque eu já estou cash out, né? Eu já estou liquidado, e eu ganhei 5% de spread de taxa fazendo nada. Sim. Montando a estrutura. Claro. Então a questão é fazer conta. Muitas vezes vai valer, muitas vezes não vai valer. E volta no negócio do risco que o Aaron falou lá. Então, quando a gente talvez seja mais importante. Você joga o seu risco lá embaixo. Exatamente, eu neutralizo o risco. Né? E aí, quando a gente começou a cotar algumas coisas mais diferentes, vamos dizer assim, a conta que a gente fazia era o seguinte: quanto que te custa, por exemplo, para armazenar? Qual o risco, o custo do risco da armazenagem? E o custo da armazenagem? Né? E o custo da armazenagem. Muitas vezes isso não vai fazer sentido quando você cota uma trava. Mas muitas vezes vai fazer sentido você liberar seu armazém, né, para eliminar o risco da armazenagem, faz a trava, faz a operação de substituição, expõe no direcional e usa seu armazém limpo para especular a soja dos outros, por exemplo. Para comprar do seu vizinho. Perfeito. Se você tem prêmio. Né? Então aí, se a gente for entrar em posições mais especulativas, tem... Quer dizer, isso daí é algo muito pessoal de cada produtor que tem que abrir com o consultor dele e ver as estratégias. É da estratégia de comercialização. Agora, dá para trazer caixa, né? Dá para puxar caixa de várias maneiras se eu trouxer um instrumento
financeiro para dentro da operação. Com assessoria, com a consultoria, com estratégia de comercialização, com planejamento de comercialização. Mas o instrumento hoje dá a capacidade para a gente construir qualquer coisa. Perfeito. Vou te dar um exemplo último para fechar aqui. A gente fez o ano passado uma compra de uma fazenda com a parcela travada em soja e a gente travou a parcela da compra. Fazendo a nível de Brasil. Né? E realmente... Não, minto. Foi indexado em boi gordo. E realmente teve o pico do boi gordo depois, né? O preço do boi subiu num determinado momento e o cara pagou a parcela mais barata porque já estava travado, porque a posição faz Aí ele fez o de fazer o offset da posição. Ou seja, até isso tem como fazer, né? Então, se eu for fazendo essas contas e se eu for trabalhando essas estruturas, hoje eu consigo montar qualquer coisa. E aí a gente cai na questão que vai fazer sentido quando o mercado balançar. Então, quando tiver todo mundo vendendo soja a 70, que nunca mais vai acontecer se Deus quiser, mas quando tiver todo mundo vendendo soja a 70, 60, você vai estar vendendo a 120. Perfeito. Quando tiver todo mundo vendendo a 180, você não vai precisar quebrar o contrato. Você vai estar vendendo a 180 quando vai estar todo mundo entregando a 120. Mas, ou não entregando e quebrando o contrato. E quebrando o contrato, né? E dando problema, enfim. Mas essa coisa vai fazer sentido quando o mercado balançar. E o mercado vai balançar. Porque isso é cíclico. E eu acho que cada vez mais. Acho que cada vez Exatamente. mais. E no dólar, pro dólar vale a mesma coisa. A mesma mesmo história. pensamento. É um instrumento financeiro, como é o derivativo das commodities, né? Ele funciona, a gente tem a mesmo componente de estrutura, né? E aí tem algumas variações de taxa, tem algumas variações ali, às vezes, da maneira que a gente usa o instrumento dentro da estrutura, mas a ideia é sempre a mesma. Mas eu vou te dar um exemplo do dólar de risco, de mentalidade de risco. Quando você faz um plano comercial, uma das principais coisas que você está fazendo é você estar estabelecendo até quando. E quando você começa a falar, eu preciso fazer tal coisa até tal data, aí agora tem prazo. Agora começou a apertar, e aí você fala, mas não faz sentido fazer tudo aos 45 do segundo tempo. Então, mesmo que teu prazo daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, quando você colher, é um prazo. Então, por exemplo, câmbio. Bateu na casa dos 6 para contrato março e maio, passou dos 6. Maior câmbio desde 2020, se eu não me engano. Então, se você tem 6 meses para você travar o câmbio e você está com o maior câmbio em 3 anos... Vai esperar o quê? Vai esperar o quê? E quanto antes, melhor. Quanto antes, mais barato ficam as estruturas, mais lucrativas elas porque ficam. Tem os juros lá de... Porque às vezes você consegue desmontar uma estrutura tendo lucro no market timing enquanto você faz. Entendeu? Tem isso também. Então, agora é podcast. Falou de mercado, até sair alguma coisa vai estar errado. Mas vamos lá. Se você está com mentalidade de gestão de risco, você fala melhor câmbio em 3 anos, 6 meses de prazo, vou colocar no bolso. Se você está olhando para o mundo, tentando entender, achar uma bola de cristal, você vai falar, mas e a eleição nos Estados Unidos? Mas e se o pepino fiscal for maior? Mas e se for para 6,5 para 7? Legal, você ainda tem mais soja para vender se for para 7. E se ele baixar para 4,50? E se baixar para 4,50? Então, quando você começa a fazer um plano, aí você tem decisões e as decisões nunca são fáceis, mas elas também não são coisa de outro mundo. Você tem que, alguma hora, você tem que falar, vamos bater o martelo. E é momento. É momento. É momento. Nesse momento vale a pena. Agora, daqui a um mês... Isso. E assim, descobrir. Puxando o cobertor para o meu lado, né? Do especulador, da assessoria, da especulação. A market timing é o que todo mundo quer saber. Claro. Né? Todo mundo quer achar o topo e fundo de mercado. Só que é a coisa mais difícil do mundo. É o que quase ninguém consegue. Né? E o instrumento financeiro, a vinculação do instrumento financeiro no mercado físico, ela te dá essa capacidade, às vezes, de não precisar fazer um market timing tão afinado. Né? Porque, por exemplo, eu posso travar só o direcional e não travar preço. Sim. Eu consigo fazer isso. E me deixar exposto para o ganho e travar só o prejuízo, sendo uma linguagem bem didática. Travo a perda e fico aberto no lucro. Uhum. É um win-win game que a gente chama nos Estados Unidos, né? É um jogo de ganha-ganha. Dá para fazer isso. Não, e tem aquela máxima, né? Uma vez eu entrei no escritório de um corretor e tinha um cartaz bem grande atrás da mesa dele.
O melhor dia de vender soja foi ontem. E é a mais pura E verdade. o próximo dia é hoje. Exatamente. Então é impossível você acertar o olho da mosca. Não tem como. Byron Rothschild dizia que o melhor a gente tem que comprar quando dá sangue nas ruas, né? Um jargão de mercado. Ou o melhor horário de comprar uma casa é quando ela está pegando fogo. Mas é o que ninguém tem disposição para fazer. Ontem, a hora que o Aaron mostrou o gráfico, inclusive surgiu uma pergunta lá, né, da questão do market timing. Pô, mas agora? O fundamento tá todo dizendo que é para vender, mas agora? Cara, mas agora que tem prêmio. É verdade. Né? Agora que você tem... Quando você vai, por exemplo, fazendo uma analogia, quando você vai para o S&P, por exemplo, né? Você vai ver que todas as vezes que o S&P está com um prêmio de risco de 6, 7, 8, porque a média dele é 5,5, 6, mas ele bate máximas de 10,5, né? Quando ele está 10,5, é onde a gente tem um pânico extremo no mercado. É o que o mercado está batendo fundo dos fundos. É aí que tem que comprar. Mas quem tem disposição? Só tem disposição de fazer isso quem consegue enxergar o mercado da ótica do risco. Uhum. Se você não enxerga o mercado da ótica do risco, você não consegue ter guts, né? Ter estômago para fazer isso. O mercado deixa humilde rapidinho, porque Opa, assim que você tomou uma posição... Bicho, been there, done that, né? Depois de 20 anos, a gente aprende a ser humilde. Uma grande virada de chave para mim foi... você tem que ter memória curta, que eles falam, né? Que é o soja de 200, você escreve 200 numa folha de papel, você taca fogo, que aquilo tá no passado. Esquece, né? Esquece, Bota pra trás. né? Tá no passado. Agora, ao longo de anos de carreira, a conversa com produtores é sempre o que vai acontecer para o preço. E eu sempre achava, mas eu deveria saber. Eu que sou consultor, eu deveria saber o que vai... Depois eu comecei a perceber, não importa, mesmo se a gente acertar, não importa saber o que vai acontecer com o preço. Importa o que você fez. Não adianta nada você acertar palpite. O que adianta é a tomada de decisão, que é o que o Felipe está falando. Você tem que falar... Alguma hora você vai ter que tomar uma decisão. E uma das coisas mais esperançosas para mim na comercialização é que existe uma forma de você tomar decisões coerentes. Acertou o mercado, a decisão foi sólida. Então, eu sempre avalio uma posição de mercado, tipo, se eu voltasse no tempo com o que eu sabia sobre aquele momento, eu tomaria aquela mesma decisão? Então, sim, a decisão foi certa. E se a tomada de decisão é certa, os resultados chegam. Se a tomada de decisão é certa, os resultados chegam. Pode ser não ser da primeira ou segunda vez, mas eles chegam. Então, eu sempre bato na tecla de tomada de decisão. Daí eles falam, mas será que é o fundo do poço da soja? Eu não sei, ninguém sabe. Se a gente jogar um palpite sobre o preço da soja semana que vem, eu não tenho... A chance de errar é grande. A chance de errar é grande e eu não tenho a menor expectativa que o meu palpite vai ser melhor do que qualquer outro. Perfeito. Agora, vamos falar essa decisão de outra forma. O prêmio da soja, a diferença entre Chicago e o preço local, tem mais chance de ser alto agora, antes da soja ser plantada, com Chicago na maior posição de especuladores de baixa, ou na safra, quando tem soja sobrando para todo lado e falta armazenagem no Brasil? Quando que é mais provável que o prêmio vai estar forte? Então, se você acha, não, vai ter com certeza a guerra comercial e esse prêmio vai para 2, eu tenho certeza disso, legal. Isso é uma coisa que deu certo uma vez na vida. Então, se você quer jogar as fichas nisso, mas o normal é que o prêmio na safra vai ser mais fraco. É meio óbvio isso. Soja sobrando para todo lado. Então, se você... eu travei o prêmio e aí a soja caiu mais 50 pontos, não deveria ter recomprado em Chicago. Se voltar no tempo, se você travaria esse prêmio toda vez, você tomou a decisão certa. Curtir o Natal, deixa faltar chuva em janeiro e você vai estar satisfeito. É estatística. Se a gente pensar no mercado financeiro e o produtor, na minha opinião, ele não deveria fazer o papel de especulador se ele não quisesse. O produtor, ele é um industriário, né? Ele não deveria fazer o papel de especulador ficando exposto à volatilidade de preço de nada, de câmbio, de produto, de nada. A não ser que ele queira fazer isso por estratégia. Mas aí ele assume outro papel, não de produtor. Exatamente. Perfeito. Né? E quando a gente parte desse pressuposto,
eu consigo ter, no tempo, uma previsibilidade estatística. Se eu jogar uma moeda para cima, ela tem 50% de chance de cair cara ou coroa. Mas eu posso jogar, ela pode sair 10 caras e depois 10 coroas, continua sendo 50%. Sim. Né? Então a estatística tem um componente temporal que muitas vezes, num curto espaço de tempo, a gente desqualifica. E a estatística precisa de tempo para funcionar. Se eu pego o que o Aaron está falando e eu tenho um modelo que me dá, cara, no tempo, você vai ter 85% de taxa de eficiência. Cara, eu preciso acreditar nisso. Você vai embarcar nessa. Porque eu não estou fazendo um planejamento de comercialização só para esse ano. Eu tenho que pensar nisso para 10 anos de atividade, 15, 20 anos de atividade, mesmo que eu atue agora. Eu preciso atuar agora. Mas o meu plano precisa ter esse componente temporal. Claro. Porque aí, se eu jogar a moeda, vai dar 50%. Né? Vai dar os 85% de taxa de eficiência que a gente tem na montagem das estruturas. Porque o legal disso tudo é que aí sim, a estatística, eu consigo ter ela antes quando eu estou montando a estrutura. Eu consigo saber, cara, se eu fizer isso aqui para sempre, eu vou ter 73% de acerto. E aí, matemática. Entendeu? Eu consigo saber antes. Então, eu consigo ter, além de uma previsibilidade estatística, eu consigo ter uma previsibilidade matemática do resultado futuro, que é o que eu mais gosto. Eu tenho certeza do que vai acontecer lá na frente, desde que eu pense nisso no horizonte temporal maior. Entendeu? E deixa eu só dar um exemplo ao extremo disso para dar uma cutucada no produtor, né? A grosso modo, o Brasil tem capacidade estática de armazenagem em mão de produtor, em fazenda de produtor, mais ou menos 15%. O último dado que eu vi, a venda de produtor de brasileiro estava mais ou menos 15% da produção projetada. Vamos por esses números. Quer dizer que 70% da produção de soja da próxima safra não pode ficar na fazenda e não foi vendido. E a gente está nos melhores prêmios desde a guerra comercial. Assim, não faz sentido. Só não faz sentido. Você quer dizer que tem 70% da soja que você não tem armazém próprio. Não tem onde botar. E aí, vamos falar, eu vou já falar sobre risco. Não tem onde botar, tá no melhor prêmio e não tá vendido. Aí, risco, vamos falar sobre risco, né? O cara pede um trocado numa call e fala, não, foi arriscado, não vou fazer de novo. Exatamente isso. 70% da produção de soja no melhor prêmio, desde a guerra comercial, não tem como você guardar. Qual vai ser a tua alternativa? É uma coisa, se pensar pela ótica de risco, completamente incoerente. O problema do risco, que eu falei, a diferença entre risco e incerteza, é que o produtor acha que o risco na lavoura dele, o risco no armazém dele e o risco na conta de hedge ou o instrumento financeiro, ele acha que o instrumento financeiro é arriscado, mas a lavoura só tem o risco climático e o armazém não tem risco nenhum. Mas se a soja... Aí eu faço a pergunta. Tá. O produtor tem uma fazenda que produz soja. Tá. Ele está com medo de vender um pouco de soja para a próxima safra, mas o maquinário dele está atrelado ao quê? O preço da soja. A terra dele está atrelado ao quê? Ao preço da soja. Você está com medo de vender 10, 15, 20, 30, 50% de uma safra? Quando a soja faz isso na bolsa, o patrimônio inteiro do produtor, o risco do produtor, pensa no patrimônio. Qual porcentagem do patrimônio de um produtor que é terra? A bolsa caiu 50 pontos, esse cara, toda a fazenda desse, ele mora na fazenda, a própria casa dele. Exatamente. Tudo que ele tem tá atrelado ao preço da soja. Ele está preocupado em vender demais? Não faz sentido. Isso é mentalidade de risco. Agora, o produtor fala, mas eu posso errar. Eu tenho incerteza. A incerteza é muito diferente de risco. Incerteza sempre vai ter. Incerteza sempre vai ter. Sim, mas é o caso, vamos dizer, quem imaginaria que nós teríamos uma pandemia? Ninguém prevê isso. Isso pode fazer o seguro que for, que ele vai dar com os burros na água. Tem jeito. Então, aproveitando, Aaron, você falando desses 15%, qual a porcentagem você diria para o cara? Chegaria a uns 30%? É um número... Primeiramente, é uma excelente pergunta. Aí volta aquela conversa do plano comercial.
Digamos que você tem armazém para guardar 80% do que você produz. E você tem caixa para segurar isso. Porque não adianta você ter o armazém e ter que vender um mês depois para caixa. Você tem o armazém, você tem caixa para você conseguir segurar isso e vender daqui a 1 ano, daqui a 15 meses, enfim. 80% você pode guardar tanto por motivo financeiro quanto por motivo logístico. Esse cara, talvez ele só tenha que se preocupar em vender os 20% que ele não pode armazenar. Porque ele tem caixa e tem logística para vender, para fazer isso, né? E esse cara tem que estar fazendo exatamente o que o Felipe falou. Chega maio, junho, as altas de Chicago, faz um seguro sobre esse grão armazenado, pelo menos para você garantir o preço de Chicago, para você segurar até entre safra e vender no físico. Faz pelo menos um seguro desse grão armazenado. Para o produtor que não tem armazém, aí, quando alguém fala eu não tenho armazenagem ou eu não tenho capacidade financeira de esperar, na minha cabeça, o que eu estou pensando é esse cara pode vender no risco climático dos Estados Unidos, não mais, já passou. Já. Ou pode vender no risco climático do Brasil, está chegando, ou vai ter que vender na safra. Então, quero vender um pouco no risco climático dos Estados Unidos, já não deu, beleza, ficou para trás. Você tem que vender tudo que você pode vender em algum período de incerteza de produção no Brasil, ou então você vai estar fardado a vender na safra. Então, que é o pior momento que... Pior momento. Né? Normalmente. E se tiver que vender na safra, dá adeus a um prêmio bom, liquida o volume e compra uma posição em Chicago. Porque geralmente, entre fevereiro, março, que está chegando a safra, o prêmio não vai ser bom, porque está na safra. Mas muitas vezes, no risco climático americano, dá mais uma arrancada. Então, se eu fazer essa operação que o Felipe falou, você faz o caixa, cuida das contas, tudo, pega uma posição lá de seguro de alta, deixa para passar a safra americana e você ainda está comprado soja. Então, por essa ótica, eu não jogo porcentagem de quanto você deveria vender, porque depende muito de apetite de risco e também histórico de produtividade. Tem gente que tem um histórico bastante volátil, eu não quero ninguém fazendo um contrato que não vai conseguir honrar. Mas se o teu histórico de produtividade não tem tanta variabilidade, eu diria que vender metade não é imprudente. E se você quer ser agressivo e teu histórico de produtividade é muito sólido, eu conheço pessoas que vendem até 70%, e eu não estou recomendando isso porque cada um sabe a fazenda que tem. Eu não quero que você tenha uma quebra de safra e não tenha nada para vender, nada para fazer. Mas se a tua produtividade é sempre ali próximo das médias mais altas, né, subindo, eu não tenho nada de errado dessa pessoa que não tem armazém. Eu quero evitar vender na safra. Então, se a minha alternativa é vender no risco climático antes da safra ou na safra, eu vou vender tudo que eu posso no risco climático, aí o resto vai sobrar o que eu chamo de volume vira-lata. O volume que você não vendeu antecipado e você não tem como segurar até a próxima safra. Então, eu quero minimizar o volume vira-lata, nunca vai ser zero, porque se Deus quiser, você vai colher mais do que esperava, claro, e tal, nunca vai ser zero. Mas esse volume vira-lata, você não tem uma boa alternativa. Você não vai conseguir um bom prêmio dele. Você vai cair num preço balcão, você vai cair... Você não tem... É melhor substituir isso por um instrumento financeiro, normalmente. Gente, infelizmente nós já estamos chegando no final do nosso podcast, mas a gente sempre tem aqui o que a gente chama de pergunta bucha, para fechar. Por que a gente não fazer todos esses movimentos que nós comentamos aqui, não no Brasil, diretamente negociar nos Estados Unidos ou em outros mercados? Quais outros mercados? Vale a pena? Não vale a pena? Se aqui já é meio sinistro, um ambiente que a gente ainda tem um pouco de receio, lá é muito diferente disso. Por que não fazer isso lá? Roberto, hoje não há mais barreiras para se operar nos Estados Unidos. Se você estiver aqui. Qualquer um do conforto da casa com a internet pode acessar os Estados Unidos, abrir conta, mandar dinheiro. É fácil, não é caro, né? Em alguns instrumentos é mais barato operar nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Apesar de que no Brasil a gente consegue praticamente, com soja, milho e boi, a gente consegue praticamente qualquer posição. Não vou entrar em termos de açúcar, café, porque sim,
né? São outros níveis de negócio, mas, mas café, soja, milho e boi, a gente consegue posições aqui, consegue posições lá. O que eu digo sempre é o seguinte, e aí depois quero passar para o Aaron para ele discorrer sobre isso, porque ele tem uma experiência muito grande no mercado da brokeragem também nos Estados Unidos, né? O que eu digo é o seguinte, por exemplo, no caso da cooperativa, eu tenho uma visão bastante... pode até ser futurista demais, mas, por exemplo, a cooperativa podia ter uma mesa de operações dentro da cooperativa. Uma mesa de commodities dentro da cooperativa. A gente vai chegar lá. Para atender os produtores, entendeu? Eu acho que a cooperativa é o grande lugar para ter isso, né? Porque ela já faz um trabalho genial do ponto de vista de agregar valor a essa comunidade. E o Aaron vinha dizendo, a agricultura tem esse senso de comunidade. Ela precisa desse senso de comunidade, né? Porque hoje o que o cara vai fazer na trading, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal das tradings, não quero tomar cancelamento não, aqui. Não é isso. Não, eu acho que nem podemos, ela tem o papel dela. Não, e cumpriu esse papel fantasticamente bem durante, sei lá, 50, 60 anos, né? Agora, o produtor hoje ele tem a possibilidade de muitas coisas poder fazer por conta dele, né? E ele pode acessar isso, se for da estratégia, se estiver dentro do escopo do planejamento dele. Então, o que eu digo é o seguinte, para finalizar. Faz um pedacinho para você ver o preço movimentando. Eu vou falar a nível de Brasil. Você tem um contrato que tem 450 sacos de soja. Faz 4.500 sacos. Você sentiu o preço se movimentando? Você sentiu o mercado balançando? Eu tenho certeza absoluta que com uma assessoria mínima ali, para te dar um pouquinho de timing ali, se você fizer uma vez, você não vai querer parar de fazer. E o mercado é o americano, ou tem outros mercados? Eu acho que hoje o grande mercado é o americano. Não tenho dúvida disso. Não, na minha opinião, né? Pelo menos porque eu tenho acesso, né? Eu nunca fui operar na China, mas para mim, você tem... Cara, você consegue operar leite futuro no mercado americano. Você consegue operar tocinho de porco no mercado americano, ovo no mercado americano. Você consegue operar clima futuro no mercado americano. O mercado americano é o paraíso dos derivativos. A bolsa de aposta. Cara, é o paraíso dos derivativos aquele negócio. É o paraíso mesmo. Você tem tudo. E com vencimento e com liquidez. Então não há por que não fazer. Faz um pedacinho, enxerga o preço movimentando, fica confortável com aquilo que eu tenho certeza que você vai fazer ano que vem. Concordo com tudo que o Felipe falou. Há alguns pontos para mim em relação à comercialização de produtores no Brasil. Trabalhei muitos anos com a comercialização de produtores nos Estados Unidos e trabalhando com produtores no Brasil, não tenho sentido falta de acesso a ferramentas. Tem uma eficiência, talvez, de você ir diretamente para Chicago, mas o problema principal da comercialização no Brasil não é acesso, diferente do que muitos falam. E, para mim, você fala, eu vou operar em Chicago, é você tropeçar na eficiência e faltar com a eficácia. Tem muito problema que pode ser resolvido, muitos deles estão no espelho, né? É só o produtor falar, eu vou tomar atitude, eu vou mudar as coisas que eu trabalho. A forma que eu trabalhava precisa mudar e crescer, então eu vou crescer. Para mim, tem ainda muito chão dentro das ferramentas disponíveis do Brasil que o produtor pode melhorar a comercialização. Então, eu começaria com as estruturas do Brasil. Começa com o que já tem na praça, foca nisso. Se chegar no momento em que as taxas um pouco ineficientes são o teu principal problema, aí você pensa em fazer Chicago. Mas eu ficaria surpreso se vai ser na nossa carreira. Assim, tem muita coisa que precisa ser feito, muito trabalho que pode ser feito, que é só ligar os pontos, né? Isso tá legal, vamos ajustar aqui. Para mim, todo mundo tem seu papel, trading, corretagem, instituição financeira, e tem espaço, tem muito espaço e tem muita necessidade. O principal gargalo, na minha opinião, é o produtor falar, eu vou fazer os ajustes necessários. O poder de decisão, o carro-chefe, quem está pilotando é o produtor brasileiro. Ele é o protagonista. Tem produtores, assim, por experiência, tem produtores que estão falando, eu preciso priorizar isso com o meu tempo, com o meu dinheiro, eu preciso priorizar
a comercialização, e tem produtores que falam, eu não gosto, não vai ser para mim. E isso eu não gosto, não é para mim, é um custo muito alto, assim, é quase inadmissivelmente alto com o mundo que a gente está entrando de incerteza, de preço pressionado, de volatilidade. Precisa ser priorizado. Mas para mim tem muito chão, até mesmo dentro do Brasil, para a parte de comercialização. O que eu acho que vale a pena uma conversa séria sobre o mercado americano na fazenda de muitos, que nem vem ao caso aqui, mas é aquilo que eu falei sobre a questão patrimonial, que não está nem na minha área. Mas o produtor que, ao longo de 2, 3 gerações, construíram impérios de patrimônio e tem um baita patrimônio, mas se você for olhar para o portfólio de risco, se você pegar um analista financeiro e trouxer o balance, o portfólio de risco dos produtores e falar, está aqui a distribuição da minha carteira de investimentos, 90% propriedade rural, no Brasil, no mesmo município. Então vamos começar por aí. Vamos começar por aí. E o produtor só quer comprar mais terra. Mas assim, esse é o risco do produtor. O risco do produtor maior está no patrimônio dele, não nessa oscilação de uma safra. Essa oscilação de uma safra tem que ser gerido, pode ser gerido. Isso vai afetar a renda, é importante. Mas o risco real do produtor é plano de sucessão, plano patrimonial da família. E aí que tem que olhar para o mercado americano, para outros... Aí que tem que ter uma conversa séria, na minha opinião, sobre o produtor falar o que eu quero para mim, para minha família e para os meus. Né? Gente, nós chegamos ao final do nosso podcast. Queria agradecer imensamente a presença de vocês, tá? Do Conrado. E eu deixo aí para vocês agora as considerações finais que vocês quiserem tecer. Isso aí, obrigado, pessoal, pela conversa. E aproveitem um conteúdo, acessem lá o Coplan Podcast, curta e comenta e compartilha. Bom, primeiro, parabéns aí pela Coplan por trazer essa iniciativa. Eu acho que a gente vinha conversando isso ontem, da necessidade da gente investir nessa área de conteúdo também para trazer cada vez mais e mais produtor. A produtividade do mercado, do setor no Brasil já é uma coisa monstruosa que é invejada pelo mundo inteiro, inclusive a nível dos Estados Unidos. Né? Imagino quanto mais o Brasil não pode fazer com tudo isso, se já é tão eficiente assim. Então, parabéns pela iniciativa. A gente está à disposição lá no Elite Investimento, está à disposição para ajudar nisso aí, para aconselhar, para, enfim, abertura de contas e tudo mais, mas principalmente para receber os produtores lá, para a gente compartilhar todo esse acesso que a gente tem aos mercados e às vezes a um conteúdo, a um conhecimento ou outro. A gente está à disposição e ficamos felizes de atender da forma que o produtor precisar. E obrigado pela oportunidade também. Muito obrigado por abrir as portas e parabéns pelo esforço. Acho que é isso mesmo. Tem que levar conteúdo para o produtor, o produtor tem que estar mais bem informado. E nessa era, o conteúdo vai muito rápido, né? Então, a gente tem o privilégio de ter esse compartilhar, esse crescimento e é assustador e animador em proporções iguais, né? Fazer isso e trazer essa junção aí de oportunidades e novidades. E parabéns, obrigado pelo convite. Foi um prazer participar aqui com vocês.